Cara, eu tava estudando, eu vi algo muito legal que pode até ferir um pouquinho o ego de algumas pessoas, aonde retrata que nós não somos tão inteligentes quanto a gente pensa, nem eu e nem você. E essa, na verdade, é uma frase do Munger, aonde é um dos meus princípios de vida que eu uso para aprender cada vez mais, para entender como a vida funciona e dar seguimento em tudo aquilo que eu quero fazer. O Charlie Munger ele fala exatamente assim: acredito na disciplina de dominar o melhor que outras pessoas já descobriram. Não acredito em simplesmente sentar e imaginar tudo sozinho. Ninguém é tão inteligente assim. E se a gente entender isso de verdade, nós paramos de sofrer à toa. Essa, na verdade, devia ser uma frase em que tinha que ser ensinada nas escolas para a gente sofrer muito menos ao decorrer da vida e entender e levar isso como um princípio e um pilar na nossa vida para que a gente sofra muito menos e consiga cortar muito mais caminhos para a gente ter um sucesso na vida. Cara, e muita gente vive com a ideia muito perigosa na cabeça, onde ela acha que ela não tem que aprender nada com ninguém. Ela pode desbravar tudo sozinho, que ela tem que fazer tudo sozinho, ela tem que ser a pessoa autêntica e ninguém tem que dar explicações para ela, ninguém tem que falar da experiência para ela. E isso, na verdade, nada mais é do que o ego inflado. E isso é muito perigoso porque, assim, nenhuma pessoa consegue alcançar o sucesso completamente sozinho. Cara, a gente tem que entender que a partir do momento que nós aprendemos muita coisa com outras pessoas que já trilharam o caminho que a gente quer trilhar, nós conseguimos cortar muito atalho, nós conseguimos aprender muito mais rápido. Às vezes algo que se eu fosse aprender sozinho, eu ia levar, sei lá, 5, 8, 10 anos, através de uma pessoa que já passou por onde eu quero passar, ensinando o caminho que eu devo seguir ou que eu não devo seguir. Aquilo que eu ia aprender em 5 anos, eu aprendo em 2. Eu evito de quebrar muito mais a cara, eu evito de sofrer muito mais, porque o caminho que eu quero desbravar, alguém já me falou o que eu devo ou não fazer. É como se eu quisesse ir para uma praia da vida que fica, sei lá, a 1.000 quilômetros da minha cidade, e eu simplesmente nunca fui para esse lugar, não tem GPS, mas existe uma pessoa que vai toda semana para esse local. Cara, para que eu vou sozinho e querer desbravar, querer entender completamente sozinho como que a estrada funciona, como que chega lá, sendo que eu sei que fulano já foi diversas vezes, ele pode me falar onde eu tenho que virar, onde eu tenho que seguir, quais os buracos na estrada. Então, essa frase do Charlie Munger é um princípio basilar da nossa vida. Nós não temos que simplesmente seguir tudo sozinho, desbravar tudo sozinho, porque a partir do momento em que você decide aprender com outras pessoas, isso não faz de você uma pessoa fraca, uma pessoa sem personalidade, mas na verdade ela faz com que você consiga crescer muito mais rápido e alcançar o sucesso muito mais rápido na sua vida. E a luz que eu uso de suporte aqui simplesmente desligou do nada, mas já deu certo. E se você reparar, ninguém nasce sabendo a viver, e muitas vezes a gente quer seguir por um caminho que a gente decide aprender tal coisa, sendo que já existe uma pessoa naquela determinada área que sabe como funciona. E ao invés de nós perguntarmos para quem já sabe, a gente quer seguir sozinho, a gente quer desbravar aquele caminho sozinho, como se fosse uma coisa linda de se fazer. E com isso a gente quebra muito mais a cara, sofre muito mais, porque nosso ego não deixa a gente perguntar, não deixa a gente aprender com a outra pessoa que sabe exatamente como funciona aquilo que a gente quer começar a fazer. Então a falta de humildade faz com que a gente quebre muito mais a cara, perca muito mais dinheiro, sofra psicologicamente, fisicamente muito mais, porque nós somos muito idiotas de não perguntar para quem vive daquilo, para quem já sabe como que funciona aquilo que a gente quer fazer. E isso é algo que está dentro de mim, dentro de você, e provavelmente assim como eu, você já fez algo na sua vida que você poderia muito bem ter perguntado para alguém que sabia como aquilo funciona. Mas não, a gente acha que nós podemos fazer aquilo e não tem que perguntar para ninguém, a gente dá conta. E com isso quebra muito mais a cara e sofre sem qualquer necessidade. Cara, e hoje em dia dificilmente você vai escolher fazer alguma coisa, seguir por tal área, em uma área que não tenha ninguém ao seu redor que não saiba como funciona, nem que seja ao menos um pouco.
sempre tem alguém que conhece algo que a gente quer começar a fazer. Não tem jeito, hoje em dia dificilmente existe algo tão novo assim que ninguém ao seu redor não saiba como que funciona. Então você, ao decidir começar alguma coisa, você pode muito bem perguntar para fulano, para ciclano, o que eles acham, o que eles aprenderam, o que foi que eles sofreram nesse caminho, o que eles conhecem sobre isso, porque assim vai fazer com que a gente poupe muito mais tempo, que a gente poupe muito mais sanidade mental e sofra muito menos e alcança muito mais rápido o sucesso na nossa vida. Então o que o Munger traz nessa frase dele é que as pessoas mais bem-sucedidas não é as pessoas que simplesmente são geniais, são fora da curva, que simplesmente são gênios incompreendidos. Mas não, essa galera tem uma humildade intelectual. Eles entendem que eles precisam observar os padrões. Eles entendem que eles têm que aprender com os erros das outras pessoas. Eles têm que dar ouvidos às outras pessoas que já passaram por onde eles querem passar. E com isso eles conseguem crescer muito mais rápido, evoluir muito mais rápido, porque estão a todo momento aprendendo com todo mundo. E com isso faz você alcançar o sucesso muito mais rápido. Você não é uma pessoa ignorante por isso, você não é uma pessoa, não faz de você menos de você querer aprender com uma outra pessoa. Na verdade, isso vai fazer com que você seja muito menos ingênuo e sofra menos com a vida. Então esse é um princípio básico na vida de quem é muito bem sucedido. E se você parar para pensar em olhar em coisas próximas a gente, relacionamento mesmo, tem gente que sofre por causa do mesmo problema, às vezes um problema em que já foi avisado para ela por uma pessoa mais experiente, mas ela acha que com ela não vai acontecer daquela mesma forma. Ou tem pessoas que quebram financeiramente porque não seguiu princípios básicos de uma boa gestão financeira. Então os problemas que nós temos nas nossas vidas hoje não são problemas novos, mas sim algo que já é antigo há muito tempo na humanidade, só que a gente decide entender quais são as consequências sozinhos ao invés de aprender com quem já passou por aquilo. Então a maioria dos problemas humanos não é novidade. A dor ela pode ser nova para você, mas é algo que já é muito antigo na nossa humanidade. E sem dúvida, ignorar isso e não seguir isso como um princípio, não seguir isso como algo para acrescentar na sua vida, é pura ignorância e vai fazer com que você patine e não saia do lugar. E a gente pode observar que nessa frase o Munger ele não fala sobre você ter talento, sobre você ter dom. Ele fala sobre a pessoa que é disciplinada, a pessoa que quer vencer no longo prazo. É a pessoa que tem disciplina nos estudos, tem disciplina e humildade em entender e aprender com os erros dela, tem a disciplina e a humildade de aprender com as outras pessoas, de chegar em uma pessoa que tem experiência e pedir para que ela ensine você sobre determinada coisa. Então o Munger ele traz completamente a ideia da disciplina e do entendimento de que você não tem que seguir sozinho nesse mundo e que você tem que aprender em sociedade, porque isso vai fazer com que você alavanque muito mais rápido na sua vida do que querer quebrar a cabeça e desbravar tudo sozinho. Então já saia desse vídeo entendendo que você não tem que fazer tudo sozinho. Pegue algo que você quer seguir, que você quer fazer, e ao invés de tentar criar tudo do zero, aprender tudo do zero, para e pensa, quem já fez isso aqui? Quem já passou por esse caminho? Quem já começou nisso que eu quero começar? E aprenda com essa pessoa quais os caminhos em que você tem que evitar, aonde você não deve pisar, o que você deve fazer. Com isso, cara, você vai poupar muito mais da sua vida. Vai poupar dinheiro, vai poupar desgaste psicológico, físico e vai fazer com que você cresça muito mais rápido. E quem não entende isso, quem não quer aplicar isso na vida, está nadando no mar de ignorância. Isso faz com que você tenha muito mais sucesso do que as pessoas que decidem ser arrogantes e acham que a vida gira em torno delas mesmas e elas não precisam de ninguém. E assim como o próprio Munger disse, ninguém é tão inteligente assim ao ponto de poder ignorar o conhecimento coletivo da humanidade. E o quanto antes você aprender isso, menos você erra, menos você sofre e mais rápido você cresce e alavanca na sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos
e eu te vejo no próximo vídeo.